será que a diversidade cultural impacta na alimentação? O que vocês acham, queridos alunos? Vamos falar sobre esse tema? Vamos entender um pouco mais o que é diversidade cultural? Vamos lá. Então, a diversidade cultural, ela é a existência de diferentes culturas dentro de uma mesma sociedade. Então, dentro de uma mesma sociedade ou no mundo como um todo, eu tenho várias culturas e essas culturas são diversas. E, consequentemente, essas culturas vão passar, por geração em geração, valores, crenças e costumes característicos daquela língua, daquela prática única, que inclui a alimentação. Então, não sei se você já viajou para diferentes países e, consequentemente, observou o quanto a alimentação é diferente, a agricultura é diferente, os costumes são diferentes. Por isso que eu sempre gosto, né, quando eu viajo, de conhecer as feiras, né, alimentares, as feiras orgânicas dos países, porque a gente consegue entender um pouquinho mais o consumo alimentar daquela região, os supermercados, a gente viu isso em sistemas alimentares. Isso são fatores que contribuem, né, para a produção e a distribuição desse alimento e que traz toda uma identidade cultural daquele país. Então é sempre bom frequentar as feiras, né, de distribuição de alimentos, os centros de distribuição de alimentos, porque a gente conhece um pouco mais a realidade. Então, dessa forma, a cultura, ela vai inferir sobre os valores e as crenças e os costumes, e as diferentes culturas de diferentes países vai trazer para você, como nutricionista, toda essa diversidade cultural que vai inferir sobre a alimentação, por exemplo, do seu paciente. Então, dessa forma, resumindo, a diversidade cultural é a convivência e o respeito entre as diferentes formas de viver, pensar e comer. Não é porque, né, eu não consumo carne vermelha que o país que consome está errado. Não existe uma cultura certa e errada. Existe uma diversidade cultural. E qual é o impacto da diversidade cultural na alimentação? Então, a alimentação ela é um reflexo direto da cultura, direta da cultura de um povo, né, de uma nação. Então, quando tem diversidade cultural, olha que incrível, surgem novos ingredientes, novos sabores, novas técnicas culinárias. Então, óbvio, né, que a diversidade cultural do Brasil traz pra gente um pato no tucupi de Belém do Pará, mas também um baião de dois, né, do Nordeste. Então isso é incrível, porque aí a gente tem novas receitas, novas técnicas culinárias, novos sabores, e sabores que vão ser carregados de histórias, de identidade, de tradição, que vai trazer mais conhecimento histórico no preparo daquele alimento. Olha que incrível, né? Então existe todo um contexto histórico, todo um contexto de identidade, todo um contexto social que envolve a produção daquele alimento naquela determinada região. E aí as cozinhas se misturam, né? Você vai criando pratos únicos e híbridos, mas que consequentemente se misturam, a culinária se mistura, os ingredientes se misturam. E isso contribui para uma culinária rica, variada, criativa, como acontece no nosso Brasil, né? Que a gente tem um consumo alimentar e uma diversidade cultural muito grande em diferentes regiões do Brasil, né? E como é que são construídos todos esses aspectos, né, que envolve, consequentemente, esse olhar característico, né, para a influência cultural e o quanto essa influência cultural está diretamente associada à culinária brasileira. Então, quando a gente olha para a culinária brasileira, a gente tem que lembrar que ela é um exemplo perfeito de diversidade cultural. É um exemplo perfeito, né? Ela é fruto da mistura de tradições indígenas, africanas, portuguesas e também de outros povos, como os árabes, os italianos, os japoneses. Então, a gente tem uma mistura de várias culturas que contribuem diretamente para a culinária brasileira. E é aquilo que a gente falou, é um misto de diversidade cultural que vai contribuir diretamente para uma culinária mais rica, mais saborosa, mais diversa. Então, quais são as influências indígenas, por exemplo, né, na culinária brasileira? Ingredientes como mandioca, milho, peixe, as frutas nativas. Então, os pratos como beiju, tapioca, muqueca, né, que é originalmente com peixe e urucum, é característico da influência dos índios na culinária brasileira, assim como as técnicas de cozimento em fornos de barro, defumação. E a influência africana? A gente tem o uso do azeite de dendê, pimenta e leite de coco,
né? São ingredientes muito comuns, né? E alimentos muito comuns, por exemplo, na cultura africana. Pratos como o acarajé, o vatapá, o caruru, a feijoada, que são as versões mais populares, né? E a presença forte também aonde? Na culinária do Nordeste. Então a gente sabe que acarajé, vatapá é muito comum, por exemplo, no Nordeste, na Bahia, e que tem uma influência africana. E a influência portuguesa? A gente tem a introdução do açúcar. A introdução do açúcar veio através dos portugueses, né? O trigo, o leite, as carnes de criação. Então, pratos como bacalhau, os doces conventuais, né? Que são o quindim, o fio de ovos, que é muito característico. E as técnicas de cozimento também influenciaram a culinária brasileira, que são os ensopados, os assados, as frituras, né? Que tem uma influência portuguesa. E quais são as outras influências na nossa culinária brasileira? As massas, a influência italiana, né, as pizzas, a polenta como influência italiana, os árabes, né, com a esfirra, com quibe, com tabule, os japoneses com sushi, com tempurá, os alemães e poloneses com as cucas, com os embutidos, com repolho fermentado, que é o chucrute. Então, a gente também sofre influências de outros países, de outros povos. E essa influência tem um aspecto muito importante porque traz para a população brasileira toda uma diversidade cultural que já é característico de diferentes regiões, que tem um contexto histórico nas diferentes regiões e que esse contexto histórico traz toda a diversidade cultural que a gente acompanha ao longo dos diferentes estados do nosso país. Então, a alimentação ela é um reflexo direto da diversidade cultural de um povo. No Brasil, a culinária ela é o resultado de encontros históricos, trocas culturais, adaptações criativas. Então, consequentemente, a gastronomia brasileira ela é extremamente diversa exatamente por essas diferentes influências, mas, ao mesmo tempo, pela diversidade cultural das diferentes regiões do país. Então, é uma das gastronomias mais diversas e ricas do mundo, exatamente por conta de toda essa cultura que envolve uma explosão de sabores, uma explosão de temperos, criatividade e que, consequentemente, traz novas técnicas, novas produções, novos alimentos que são produzidos, né, e preparações através dessa diversidade cultural. Então, quanto a diversidade cultural é importante para contribuir para a nutrição, para a alimentação, para trazer novos nutrientes também que serão consumidos e, consequentemente, promover e propagar receitas e propagar o nosso conhecimento histórico, a história do Brasil. Então, é fundamental, sim, que de geração em geração as receitas da sua casa passem para os seus filhos, porque isso preserva, sim, uma identidade cultural de uma região, de um país e que, consequentemente, se confronta também com a diversidade cultural.